Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o módulo 1, com a unidade 1 da nossa disciplina, Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Meu nome é Rosimara, mas prefiro ser chamada de Mari, conhecida como Mara. E nessa unidade 1, a gente vai conversar um pouquinho da história da África, porque nesse módulo, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender um pouco sobre como o continente africano, as diversas culturas e etnias ali presentes, influenciou e influencia o nosso contexto brasileiro. E antes de dar início aos conceitos teóricos, quando eu estava planejando essa aula, eu lembrei de uma atividade, fui professora de educação básica por 10 anos, e acho que foi no ano de 2007 ou 2009, a gente passou por um curso para que a gente pudesse ter elementos para trabalhar, para efetivamente trabalhar, com a Lei 10.639/03, que a gente vai estudar um pouquinho na disciplina também. E no primeiro dia, as professoras fizeram uma proposta, Fizeram uma proposta e entregaram um papel para cada uma de nós, presente ali na sala, e falaram assim: olha, quando vocês pensam em África, o que vem na cabeça de vocês? Escrevam uma palavra. E o que surgiu, o que apareceu, durante essa atividade? Muitas coisas vinculadas: animais, a fome, a miséria, a sofrimento. Eu lembro que saiu também coisas coloridas, mas é sempre de uma maneira pejorativa, ou então só vinculado à miséria, ao sofrimento, como se o continente africano fosse isso. Então, como a gente não tem essa possibilidade de fazer essa atividade, eu gostaria de iniciar com uma reflexão junto a vocês, que quando vocês pensam em África, o que vem na cabeça de vocês? O que vem em mente? Qual a imagem que vem em mente? O que será que a gente precisa superar? O que será que a gente precisa deixar para trás? O que é a África? Qual que é o impacto da África? Qual que é a contribuição do continente africano para o nosso país? E é muito importante, eu gosto sempre de enfatizar, desde o início dessa disciplina, que é muito importante a gente entender que a África, ela não é um país, África país, A gente está falando de um continente africano com 54 países. Então, isso é um marco que a gente precisa partir daí. O que a gente está falando? A gente está falando de um continente, não está falando de um país. A gente está falando de um continente que é formado por 54 países, que tem línguas diversas, etnias diversas, culturas diversas. Tá? Então, é muito importante a gente sempre colocar ênfase nisso, porque muitas vezes a gente vai escutando absurdos, mesmo até dentro da universidade, como se o continente africano fosse uma coisa só. Tá? A aula de hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre a importância do ensino da história da África, e das pessoas negras no Brasil que a gente tem hoje, no Brasil atual. Uma das referências que a gente vai usar durante essa disciplina é o professor Kabengele Munanga, ele é professor da USP, antropólogo, e ele vai trazer, e ele tem mais de 150 publicações, ele vai fazendo todo esse histórico, tanto da história da África, da diáspora africana, até chegar nos números que a gente tem hoje, até a gente chegar nos índices sociais e econômicos, marcando o lugar que as pessoas negras têm ocupado. E aí ele perpassa por diversas discussões, como a questão das ações afirmativas, da Lei 10.639 a 11.645, que a gente vai estudar ao longo da disciplina. Então, esse artigo, é intitulado Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? E aí o Kabengele, ele inicia esse artigo fazendo algumas perguntas, Então, como que a gente faz para ensinar a história desses povos? Como que vamos pensar assim, enquanto futuro professor ou professora, ou quando eu estou lá na sala de aula, como que eu vou ensinar a história desses povos, Se eu pouco sei.
O que é formação? Aí a gente pode pensar muito na nossa escolaridade, né? Na educação básica. Vamos pensar na educação básica. O que a gente aprendeu sobre o continente africano na nossa educação básica? O quanto de coisa que vocês precisam aprender agora sobre o continente africano? Ah, mas vai dar conta de aprender tudo? Não vai dar. Né? Mas a gente precisa sempre buscar caminhos, buscar fontes de conhecimento e fontes seguras para que a gente tenha o domínio do conhecimento. Enquanto professores e professoras, a gente tem que pensar que a gente é estudante para o resto da vida e que a gente sempre vai ter que estudar. E o que a gente tem? Né, se a gente for pensar na nossa escolaridade, nos dias atuais, mesmo com a comemoração de 20 anos da Lei 10.639/03, a gente ainda tem um domínio da Europa, né, que a gente vai falar do eurocentrismo, sobre tudo que a gente aprende no Ocidente. Né? Então, a gente parte de qual cultura? Qual cultura é considerada mais importante? Por que a gente sempre tem como foco o estudo, né, dos países europeus e não dos países africanos? Por que essa parte da história é considerada mais importante, né, e a outra parte da história é desconsiderada? Então, o primeiro passo, né, além da questão, né, da gente entender que o continente africano tem 54 países com línguas, etnias, né, uma cultura muito diversa, a gente tem que sempre defender, né, a importância da diversidade cultural no nosso país. O que eu quero dizer quando eu estou falando de diversidade cultural? Né? A gente tem que entender a diversidade cultural como uma forma positiva, uma forma que quanto mais diversidade nós temos, mais aprendizagens a gente também tem. Então, ser um país diverso, ser um país, agora estou falando do Brasil, né? A gente ser um país diverso, com toda essa diversidade cultural, que tem influência direta do continente africano, isso é muito positivo, né? Porque mostra a riqueza de diversidade, né, que a gente tem no nosso país e que a gente pode explorar e que tem como origem diversas culturas, né, diversos países que a gente vai estudar aí ao longo da disciplina. Então, vamos pensar um pouco, né, nessas questões. Quem somos? Né? Vamos pensar um pouco em identidade. Quando a gente vai falar de identidade, a gente vai partir da questão que a identidade, ela é diversa, ela é múltipla e ela não é estática, tá? Então, a gente vai pensar quem nós somos hoje. Se a gente conseguir pensar, por exemplo, pensar no contexto, né, da maioria de vocês, quem eram vocês no ensino médio? Quem são vocês agora cursando licenciatura? Como que a identidade de cada um e cada uma se transforma? E que a nossa identidade, ela não é única, né? Nossa identidade, ela é múltipla. Se a gente for pensar agora, de onde viemos? Né? Então, a gente escuta muitas coisas, né, ao longo do dia a dia. Todo mundo tem algum parente que é negro e negra. Né? A gente sempre vai escutando isso, né? Como senso comum, como clichê mesmo. Mas a gente nunca para, né, para aprofundar essa questão, né? De onde nós viemos. E aí eu assisti há pouco tempo, e até recomendo, um documentário do Ailton Krenak, que ele vai falar sobre a invasão, né? A invasão do Brasil pelos portugueses. E aí ele faz uma afirmação que é muito dura, mexe muito com a gente, porque é difícil, né, escutar isso, mas ele diz assim, né, não sei se exatamente com essas palavras, mas ele diz que a construção do Brasil a gente construiu, né, o nosso país a partir de um cemitério de povos indígenas. É difícil a gente ouvir isso, é difícil. E aí a gente pensa, e depois? E como que foi, né? E depois que teve todo esse massacre com os povos indígenas,
né? Quando chegam os escravizados aqui no nosso país. Quantas mortes também. Qual que era o tempo, né? Quanto tempo, né, as pessoas escravizadas viviam. Então, de onde que a gente vem, né? Qual que é a nossa história? Acho que a gente precisa pensar muito, refletir muito sobre isso. Inclusive, é pensar assim, para onde vamos? E esse para onde vamos, a gente podia ligar muitas coisas, como a questão da identidade. Hoje mesmo, conversando com uma professora brasileira, que reside em Angola, e ela fala dessa questão, né, da identidade mesmo, dessa identidade que não é estática, que a gente vai se transformando e vai constituindo a nossa identidade a partir do nosso corpo no mundo, a partir do lugar que nós estamos. Mas a questão aí não é essa, né? Se eu estou em outro espaço, em outro lugar, com outras pessoas, sim, a gente pode pensar na nossa identidade por esse caminho. Mas a reflexão que eu proponho aqui, para onde vamos, é no sentido de qual sociedade eu pretendo construir a partir das minhas ações. Qual projeto de mundo que eu defendo? Aí a gente lembra Paulo Freire, né? A favor de quem e contra quem eu me posiciono. Então, para onde que a gente está caminhando? A gente está caminhando para uma sociedade menos desigual? A gente está caminhando para uma sociedade mais igualitária? Se a gente está caminhando, como que eu tenho contribuído? Como que eu posso contribuir? Né? Onde eu quero chegar? Né? Quando eu pensar em futuro, né? Qual sociedade que eu projeto para o futuro? Então, a gente pensar, né, quem a gente é hoje, de onde a gente veio, mas para onde a gente vai, né? Para onde que a gente está caminhando, o que a gente está buscando. Então, e diante disso, é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento, mas reconhecimento de diversidade de cultura não quer dizer valorização. O que a gente precisa buscar é um reconhecimento da diversidade, no sentido que quanto maior a diversidade, né, maiores são as aprendizagens, né, e esse reconhecimento, mas é um reconhecimento de uma diversidade positiva, de uma identidade positiva, né, o reconhecimento de uma diversidade que nos torna melhores, tá? Então, sempre essa defesa, né, esse reconhecimento dessa diversidade, que é uma diversidade que vem para somar, né? E nunca para diminuir. Diante disso, a gente vai começar a pensar no quê? Vamos começar a pensar no racismo presente no nosso dia a dia. E para falar de racismo, uma professora, minha professora, né, da graduação, ela fez uma fala, que eu não me esqueço dessa fala dela, né? Ela disse assim: todos nós somos peixes do mesmo aquário. Então, vamos pensar que essa água de dentro do aquário é uma água como? A gente está em qual sociedade? A gente está numa sociedade o quê? Racista, homofóbica, classista, né? E muitos outros elementos. Só que a gente está todo mundo, a gente é tudo peixe do mesmo aquário. A grande questão é, o que eu quero? Eu vou nadar contra a corrente, né? Eu vou tentar transformar, né? Eu vou tentar modificar toda essa água nadando contra a corrente, ou eu vou fazer o quê? Ou eu vou na onda e vou só reproduzir, né? Então, porque a gente vai ter o quê? O que a gente tem? A gente tem um racismo presente no nosso país, e a gente vai conversar, né, durante todas as aulas, vários elementos, né, de como que foi se constituindo o racismo no nosso país, mas o que a gente pode dizer já de cara? Que é um racismo que hierarquiza. O que é hierarquizar? É um racismo que parte da premissa que uma cultura é melhor que a outra, né? Uma premissa em que as pessoas brancas são melhor que as pessoas negras, né? Então, esse racismo, ele faz o quê? Ele vai desumanizar. E começa a fazer o quê? A justificar a discriminação existente. E essa discriminação,
começa a se justificar, a gente vai trabalhar nas aulas posteriores, que tem a ver com o quê? Com o mito da democracia racial, a ideologia do branqueamento, e muitas outras teorias que a gente teve anteriores, né, em décadas anteriores, quando tentava se defender, né, que biologicamente as pessoas brancas eram mais inteligentes que as pessoas negras, e aí eles justificavam por conta de medida de crânio, enfim, né, justificando toda essa discriminação e essa desumanização, né, que tomou conta e ainda persiste na nossa sociedade atualmente, tá? Então, o que a gente precisa fazer, né? É preservar a diversidade, como eu falei anteriormente, sendo a diversidade uma das riquezas da humanidade, né? E se é uma das riquezas da humanidade, a diversidade, ela não pode hierarquizar, não pode desumanizar e não se justifica de forma nenhuma, nenhum tipo de discriminação. Tá? Então, diante disso, a gente começa a traçar uma linha e pensar, então tá, diante de toda essa diversidade que a gente sabe que existe no nosso país, de onde vem essa diversidade? A gente vai trazer, né, elementos dos povos originários, dos povos indígenas, né, de vários povos e várias etnias africanas. Quando a gente pensa em África, é isso, não é um povo só, como se fosse uma unidade, uma cultura, uma etnia, uma língua, né? A gente vai ter também a influência, né, de espanhóis, dos asiáticos, enfim. E a gente precisa preservar essa diversidade, né? Essa diversidade como uma riqueza. E se é uma riqueza, por que a gente vai ter, né, os índices que nos distanciam tanto, os índices socioeconômicos? É isso que a gente vai debater, né, ao longo da disciplina. Bom, e aí vou entrar no continente africano, né? Então a gente tem que pensar o quê? Primeiro, que a África, né, o continente africano, os países africanos têm passado, têm presente e têm futuro. E a gente precisa pensar muito na África como berço da humanidade. Se a África hoje, né, considerada como berço da humanidade, qual que é a pergunta que se faz? Por que então essa história foi negada e quem a negou? Se só hoje a gente reconhece a África, né, o continente africano, como berço da humanidade, então por que essa história foi negada? Quem que negou essa história? Tá? Então eu vou trazer um pouquinho, se a gente for pensar, né, historicamente, como que se deu essa negação, né? Essa negação da África negra. Então, eu vou partir, o que aconteceu? Hegel, ele teve uma influência muito grande, né, no Ocidente. E ele dividiu a África em setentrional. O que é essa África setentrional, né? Era aquela que era aberta, né, ao Mediterrâneo e era ligada à Europa. Tem o Egito, que a gente vai pensar, né, o Egito como uma grande civilização, e que muitas vezes, muitas pessoas não enxergam o Egito como parte do continente africano. E a gente teve a África negra, propriamente dita, né? Que o Hegel vai trazer nas obras dele, inclusive trouxe aqui anotado para ler para vocês, né? Que ele denominou tirando a África setentrional e o Egito, ele denominou o resto como África negra, que vive em um estado de bárbara e selvageria, né, que impede ainda de fazer parte integralmente da civilização. Então, durante séculos, né, vamos pensar assim, e a gente tem resquícios até hoje disso, né, essa negação da África, né, como se essa África fosse composta fosse formada, vamos dizer assim, apenas por selvageria, né? Então, com o passar do tempo, né, e ainda bem, essa visão ela passa a ser questionada, né?
E aí, os estudos, né? E é muito importante a gente pensar, e quando a gente está falando, a gente não está falando da cabeça da professora Mara, da cabeça do Kabengele Munanga, da cabeça da Nilma Lino Gomes, não é nada disso. Ou do Partido do Movimento Negro. Não, a gente está falando de fatos históricos, né? De pesquisas históricas, que aí se reconhece a África como o berço da humanidade. Né? E a civilização egípcia, né, ela é vinculada ao ser negro e africano. E aí isso faz o quê? Com que muda esse esquema anterior, né? E faz da África o primeiro marco da história da humanidade. E isso tudo, né? Isso tudo vai ganhar uma visibilidade maior. Depois eu vou apresentar para vocês a partir da coleção, né? História Geral da África. Então, essa história geral da África vai trazer muitas fontes, né? Muitas fontes que comprovam a África, né, como esse berço da humanidade. Bom, diante disso, o que a gente precisa? Vamos pensar o que a gente precisa superar, né? Então, a gente precisa superar alguns termos, alguns conceitos que a gente vai vivenciando ao longo da nossa vida escolar, né? A partir da influência da mídia, enfim, né? A partir de toda a nossa socialização, né? Durante toda a nossa vida. Então, a gente precisa superar. Nada disso, mas todo mundo tem um pouquinho de negro, um pouquinho de negra, a gente é único, né? A gente é um país diverso, com uma cultura única, não. Né? Nossa cultura também é plural, porque a nossa cultura, ela vai ter influência de muitos povos, de muitas etnias, tá? Identidade mestiça, né? O que a gente vai ter? Mas aqui no nosso país, todo mundo é misturado. Né? Então, misturou o branco, misturou o indígena, misturou o negro. Então, a gente tem uma identidade que é mestiça. Né? Não, a gente precisa superar isso. Tá? Então, a gente tem uma diversidade presente no nosso país, em que a gente tem a contribuição, né, com base de várias culturas, várias etnias, sim. Mas, com esse discurso de identidade mestiça, o que a gente tem que pensar? O que é valorizado no nosso país? Né? Então, eu sou mestiço. Com toda essa... como que eu vou explicar? Com todo esse histórico que a gente tem, as pessoas têm muita dificuldade nos dias de hoje em se afirmar negro e negra. Só que isso a gente vai estudar, né, posteriormente. A gente precisa superar. Quando a gente fala raça, né, e várias leituras, vários artigos e livros vai trazer esse conceito de raça, um conceito muito fortalecido pelo movimento negro, mas é raça como um conceito social e político, não é como foi utilizado anteriormente. Então, a gente precisa superar essa visão de raça como conceito biológico, tá? Raça precisa ser usada no contexto social e político e não mais biológico. Quando a gente fala escravos, por que eu coloquei escravos e escravizados? Né? Gente, ninguém é escravo. Né? Ninguém chega e fala assim, olha, eu quero ser escravo. Né? Então, os povos eles foram escravizados por homens brancos, portugueses, né? Quando traziam os negros e negras no navio negreiro. Então, tem uma diferença muito grande entre escravos e escravizados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se educar para não usar mais o termo escravo. Né? A gente precisa se educar para usar escravizado, né? Porque as pessoas, a população negra, oriunda do continente africano, foi escravizada. Tá? Hoje a gente tem, né, estudiosos, né, que já vão tratar também do conceito de colorismo. Por que eu trouxe esse conceito de colorismo? Sou professora dessa disciplina, né, no campus do Pantanal, e quando eu falo de colorismo, muitas vezes os estudantes não sabiam o que era colorismo. A gente vai se aprofundar mais para frente, mas é importante entender o quê? Que no país como o nosso, que a gente ainda, né, tem muita dificuldade em se reconhecer e afirmar a identidade enquanto mulheres e homens negros e negras e crianças negras, a gente vai ter a questão do colorismo. Como que a questão do colorismo está posta? E aí vou dar exemplos que vocês vão lembrar.
né? Eu sou morena. Ela é mais para cor de jambo. Mas você é morena clara, né? Você é morena escura. E é verdade, né? A gente vai ter, somos pessoas negras com tons de pele diferentes. Quem sofre mais racismo na nossa sociedade? Uma mulher negra com o meu tom de pele ou uma mulher negra com tom de pele mais retinto? É a mulher negra com tom de pele mais retinto. Eu sofro preconceito, ela sofre preconceito, mas quando a gente vai trazer os dados que envolvem o colorismo, inclusive se a gente for pensar, né, no IBGE, né, que tem que os pretos e pardos são considerados como negros, é feita uma junção. Mas se você faz uma divisão e vai olhar os dados, né, as pessoas que se declaram como pretas, elas estão abaixo dos índices das pessoas que se declaram como pardas. Tá? Conflitos raciais, né? E a gente se depara muito com esse discurso, né? Mas o Brasil foi diferente do contexto dos Estados Unidos, porque aqui a gente não teve conflito. Será que a gente não teve conflito mesmo? Será que a gente sempre foi o que foi defendido, né, com esse mito da democracia racial, que não existiu nenhum conflito? Que todos se entenderam, né, negros e brancos, indígenas, porque todo mundo se misturou e não teve conflito? A gente precisa pensar no conceito de conflito, né? E como que os conflitos se deram aqui no nosso país. E isso a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, agora eu vou trazer um pouquinho sobre a questão do eurocentrismo e a visão da África, né? Então, quando a gente está falando de eurocentrismo, o que aconteceu? A visão que nos foi passada do continente africano é uma visão eurocêntrica, né? Então, o que a gente aprendeu na escola, né? E o que a gente tem lutado muito para mudar, né? Quando a gente está falando de continente africano, não é para falar só de tráfico e escravização. Houve tráfico? Sim. Houve escravização? Sim. Mas a gente precisa também trazer à tona todos os relatos de sofrimento. E que não pode ser romantizado. Mais para frente, a gente vai estudar um pouco sobre como alguns fatos históricos foram romantizados por conta da visão eurocêntrica. Então, a gente precisa trazer os relatos de sofrimento das pessoas negras escravizadas. Mas não só isso. A gente precisa muito evidenciar também os relatos de resistência. Porque houve muita luta, houve muita resistência desde o navio negreiro, desde o primeiro dia que pisaram aqui. Então, teve muita resistência, teve muita luta, né? A gente precisa também pensar nos relatos de silêncio. O que foi silenciado? E por que foi silenciado? Né? Qual que foi a participação das pessoas negras em toda essa história? Qual foi a participação real e qual foi a participação que nos foi contada a partir da visão eurocêntrica? Então, um dos exemplos, né? Que esse exemplo ele repercute até hoje, né? Se a gente for pensar africano como preguiçoso, libidinoso, vagabundo, desleal. Como que esses atributos eles foram construídos, né, e estigmatizados as pessoas negras? Por quê? Porque foi nos passado uma visão eurocêntrica dos povos escravizados e como que eles viveram e se comportaram, né, durante todo o período de escravização. Só que esquecem de enfatizar a importância das lutas e das resistências que aconteceram do primeiro dia em que eles chegaram aqui e ainda bem que ainda repercute até os dias atuais, né? Quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? E às vezes eu sou dura nos meus exemplos, mas eles são importantes para se pensar. Então, eu defendo, né?
Eu defendo agora, hoje a gente vê, né, muito a importância das redes sociais, por exemplo. Então, vamos lá, todo mundo começou a postar, depois de alguns atos de atrocidade, de violência, vidas negras importam. Aí todo mundo posta na rede social e faz todo aquele discurso. Mas aí, a hora que está na roda de amigos, né, sai piadinha de negro e de negra, a gente silencia. Ou faz pior, dá risada junto. Então, quando a gente está falando de resistência, precisa ser uma resistência coerente. Qual tem sido as minhas ações, qual tem sido o meu comportamento e como eu tenho contribuído para a resistência. Porque foi isso que aconteceu, se a gente for pensar, um exemplo, né? É a formação de vários quilombos, que era uma forma de resistência. Ou quando os milhares de abortos que tiveram, os suicídios que tiveram como forma de resistência. Então, só que essa visão não nos foi passada no tempo da escravização. E a luta agora é que essa visão, né, permeie toda a formação na educação básica. E quando eu falo toda a formação na educação básica, é desde as crianças pequenas até, né, até a universidade. Eu vou trazer, né, algumas questões para reflexão, né, para as aulas posteriores também. Então, é possível ensinar a história do Brasil sem incluir a história de todos os grupos étnico-raciais que aqui se encontrarem em condições históricas diferentes e desiguais? Não é, gente. A gente precisa saber a história de todos esses grupos étnicos. Todos. Só assim nós estaremos contando, né, a verdadeira história do nosso país. De que maneira é ensinada ou foi ensinada a história da África e dos brasileiros de ascendência africana no sistema educativo brasileiro? Essa questão é uma das mais importantes no decorrer de toda a disciplina, que a gente vai tentar, né, dar respostas, porque assim, qual que vai ser o objetivo? E ao longo, né, da disciplina vocês vão me conhecer melhor. Meu objetivo aqui não é só fazer denúncia. Vou fazer a denúncia do que aconteceu, dos fatos históricos, mas a gente precisa pensar qual será o anúncio. Então, se for ensinado desse jeito, quais elementos a gente tem para ensinar de uma outra forma? Né? Que essa será a busca, tá? Então, a gente vai ter grandes influências africanas, né? Como se a gente for pensar no blues, no samba, nas religiões, na questão da corporeidade, né? Como que a gente se comporta, da oralidade, a gente vai ter capoeira, culinária, vocabulário, mas já adianto, acho que nada disso é mais importante do que a gente garantir as interações de qualidade que permeiam todas as interações no ambiente escolar. Só que a gente não consegue garantir se ela é de qualidade ou não. Porque se acontece um ato de discriminação e de racismo e eu silencio, de que adianta eu ensinar todos esses elementos aqui culturais anteriores se eu não estou garantindo um ambiente seguro e um ambiente que valorize a identidade, mas que não valorize somente a partir desses elementos culturais, mas que valorize a identidade no sentido de que crianças e jovens sejam respeitados e respeitadas. Então, para tal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter elementos, né? E se a gente for pensar nos elementos de formação, a gente vai ter essa coleção, né? História Geral da África, são vários volumes, a gente tem um resumo, né? E para tal, a gente vai precisar estudar, né? Então, a gente precisa estudar quais foram as contribuições, né, do continente africano para o desenvolvimento da humanidade. E o que é mais importante de toda essa coleção? É como os autores africanos, né, eles compreendem a sua própria civilização. Porque o que aconteceu até hoje? A gente vai ter uma visão eurocêntrica da compreensão da civilização africana. Essa coleção História Geral da África vai ter o quê? É como os próprios africanos compreendem a sua civilização. Então, é um olhar muito diverso. É um olhar muito diverso daquele que a gente teve até hoje. Então, por isso, essa importância da gente estudar, né? Para a gente poder
compreender o que foi ensinado até hoje e o que precisa ser ensinado, né, daqui para frente. Então, a África, ela não pode ser considerada como um todo, não pode, né, como uma... Ela tem que ser considerada, né, não é uma única coisa. A África, não. Tem muitas etnias, tem muitas culturas. A gente tem que pensar muito nessa contribuição para o desenvolvimento da humanidade, e para isso vai ter a história, né, de civilizações muito diversas, né, com etnias plurais, culturas plurais, identidades plurais, né, porque a África não é uma coisa só, tá? Como eu enfatizei, né, por várias vezes, a importância de que a gente entenda que o continente africano é formado por 54 países, com elementos culturais diferentes, com língua diferente, com costumes diferentes, que não é uma coisa só. Tá? Então, para finalizar, a gente vai ter que refletir muito. E essa reflexão precisa nos levar a alguns pontos. A gente tem que pensar como? Nos negros e negras como sujeitos da história. Tá? Como que a gente faz, então, diante de todo esse contexto, diante de todo esse passado nosso, como que a gente faz para preservar a diversidade, mas preservar essa diversidade com um olhar de riqueza da humanidade, né? E a riqueza da humanidade é por qual motivo? Porque a gente valoriza todas as identidades, as etnias e as culturas, tá? A importância da produção sempre de diálogo entre quem é professor e professor e quem é estudante, né? E esse diálogo implica o quê? Esse diálogo implica o não silenciamento, o debate das questões que estão postas. Não adianta mais a gente fugir, por exemplo, né, a gente vai ter, e ainda bem que a gente tem, vou dar um caso que é bem comum, né, que passa ano, passa década, e sempre volta o preconceito, né, contra os jogadores de futebol. Aí você joga banana, aí você chama de macaco, tal. Não adianta mais a gente fugir dessas notícias. A gente precisa produzir um diálogo entre crianças, jovens, professores e professoras para a gente refletir, né? Se a gente pensar o negro como sujeito da história e a gente defende a diversidade como a riqueza humana, o que a gente tem que fazer para combater o racismo? O que a gente tem que fazer para prevenir situações assim? Então, é a gente pensar o continente africano, os países africanos, como ombros de gigantes. Porque a gente tem toda essa base, né? Vamos pensar essa base gigante que a gente tem, que é toda essa história diversa do continente africano. E aí, a partir daí, a gente pensar em como que a gente relaciona isso a partir de uma relação que seja dialógica e intersubjetiva. O que quer dizer intersubjetiva? Né? A partir da minha reflexão subjetiva, né? Da reflexão da outra pessoa, que também é uma reflexão subjetiva, quando a gente reflete e dialoga, aí vai prevalecer a intersubjetividade e a gente pensar nessas questões, mas pensar nessas questões em diálogo. E o diálogo, isso é muito importante para finalizar, e o diálogo não interessa só para nós, pessoas negras. O diálogo interessa para pessoas negras e para pessoas não negras, se a gente partir do posicionamento de que a gente quer um mundo melhor, um mundo menos desigual para todas as pessoas, com igualdade de direito. Então, se essa é a nossa busca, essa relação dialógica, que implica essa intersubjetividade, precisa acontecer entre negros e não negros. Então, para hoje, essa era a nossa reflexão inicial, para a gente pensar um pouquinho sobre o continente africano. Aqui tem algumas referências que vocês podem, né, consultar. E aí, ao longo da disciplina e ao longo das próximas aulas, a gente vai esmiuçar cada um desses conceitos que eu fui trazendo ao longo desses minutos. Agradeço, né, por estar aqui com vocês e sempre com altas expectativas para que as aprendizagens sejam de máxima qualidade. Até!